Ela não viu o golpe, mas sentiu o peso dele como uma pedra caindo no peito. Não foi um grito, um choro ou uma cena dramática que marcou o instante em que Laura descobriu a verdade. Foi o silêncio. Um silêncio tão denso que parecia engolir o ar do quarto. Sentada na poltrona de couro da sala, com o celular do marido na mão, ela leu as mensagens que confirmavam o que seu instinto já sussurrava há semanas. Não havia espaço para dúvidas. As palavras na tela eram cruas, descuidadas, quase vulgares na sua intimidade proibida. Ele, Ricardo, o homem com quem dividira 12 anos de vida, estava tendo um caso com a vizinha, Mariana, a jovem de 27 anos que morava no apartamento ao lado. Laura, aos 38, não derramou uma lágrima. Não porque não doesse, mas porque algo dentro dela, uma força que nem ela mesma sabia nomear, a impedia de se desfazer. Em vez de explodir, ela fechou os olhos, respirou fundo e começou a pensar. Era assim que Laura sempre enfrentava o caos, com a mente afiada, os sentimentos guardados a 7 chaves e um plano que nascia como uma semente no escuro. Laura era o tipo de mulher que não passava despercebida, embora nunca buscasse os holofotes. Alta, com cabelos castanhos ondulados que caíam sobre os ombros, tinha olhos castanhos que pareciam enxergar além do que as pessoas mostravam. Era advogada, sócia de um escritório pequeno, mas respeitado, no centro de São Paulo. Sua reputação era construída em detalhes, contratos impecáveis, negociações firmes e uma habilidade quase sobrenatural de ler as intenções alheias. Fora assim que conquistara Ricardo anos atrás, quando ele, um corretor de imóveis bem-sucedido, a impressionara com seu charme confiante e promessas de uma vida compartilhada. Ele tinha 45 anos agora, cabelo grisalho nas têmporas, um sorriso que ainda abria portas e uma arrogância que Laura só percebera tarde demais. Ricardo era o tipo de homem que acreditava que o mundo lhe devia algo, que suas conquistas o tornavam intocável. E por isso, ele subestimava Laura. Achava que ela era apenas a esposa dedicada, a mulher que organizava jantares, que cuidava da casa e que jamais desconfiaria de suas escapadas. Ele estava errado. A traição não veio como um trovão. Foi um gotejar lento, um acúmulo de pistas que Laura, com sua mente metódica, começou a juntar quase sem querer. Primeiro, foram as reuniões noturnas que Ricardo dizia ter com clientes, sempre marcadas em horários estranhos. Depois, o celular que ele passou a deixar virado para baixo na mesa de jantar, algo que nunca fizera antes. Havia também o perfume, um toque adocicado que não era o dela, impregnado na camisa dele em uma noite de sexta-feira. Laura não confrontou, não perguntou. Em vez disso, observou. Anotou mentalmente cada deslize, cada desculpa mal ensaiada, cada olhar que Ricardo desviava quando ela fazia uma pergunta casual sobre seu dia. Quando finalmente decidiu agir, foi com a precisão de quem redige um contrato irrevogável. Uma noite, enquanto ele dormia, Laura pegou o celular dele. A senha que ela conhecia há anos abriu a porta para a verdade. As mensagens entre Ricardo e Mariana eram um roteiro previsível. Flertes descarados, promessas de encontros, fotos que Laura preferiu não abrir. Ela leu o suficiente para saber que não havia volta. E naquele momento decidiu que não haveria lágrimas, mas sim justiça. Os dias seguintes foram um exercício de autocontrole. Laura continuou sua rotina como se nada tivesse mudado. Acordava às 6, tomava café preto, revisava processos no escritório e voltava para casa com um sorriso que não traía a tempestade dentro dela. Ricardo, alheio, seguia com sua vida dupla, achando que era esperto o suficiente para manter as duas mulheres em órbita sem que seus mundos colidissem. Mariana, a vizinha, era o oposto de Laura em quase tudo. Jovem, impulsiva, com um riso fácil e uma energia que parecia gritar por atenção,
Ela trabalhava como designer freelancer e vivia com o marido, Felipe, um engenheiro civil de 30 anos que passava a maior parte do tempo em obras fora da cidade. Laura conhecia Mariana de vista, de encontros casuais no elevador ou na portaria do prédio. Sempre a achara inofensiva, uma garota comum com um casamento comum. Agora, porém, via-a com outros olhos. Não era raiva o que sentia, mas uma curiosidade fria, quase científica. Quem era essa mulher que achava que podia invadir sua vida? E, mais importante, como Laura poderia usar isso a seu favor? A ideia da vingança não nasceu de um impulso. Laura não era de rompantes. Ela passou semanas planejando, pesando cada detalhe como se estivesse montando um caso no tribunal. Confrontar Ricardo diretamente seria fácil, mas também seria uma vitória pequena. Ele negaria, mentiria, talvez até tentasse virar o jogo com promessas de mudança. Laura queria mais. Queria que ele sentisse o peso da própria traição, que o chão sob seus pés desmoronasse como o dela havia desmoronado. E queria que Mariana, a cúmplice, também entendesse que suas escolhas tinham consequências. O plano, quando finalmente tomou forma, era tão simples quanto brilhante. Laura não precisava de escândalos ou gritaria. Ela precisava de precisão. E de um palco onde a verdade pudesse brilhar. O primeiro passo foi conhecer o marido de Mariana. Felipe era um homem reservado, de fala mansa e olhos cansados, alguém que parecia carregar o peso de longas jornadas de trabalho. Laura o abordou casualmente, numa manhã de sábado, enquanto ele descarregava compras na portaria. "Você é o Felipe, né? Marido da Mariana?" perguntou ela, com um sorriso que escondia suas intenções. Ele assentiu, um pouco surpreso, e Laura puxou conversa sobre o prédio, o bairro, a vida. Em poucos minutos, descobriu o que precisava. Felipe estava alheio às escapadas da esposa, mas não era ingênuo. Havia um tom de desânimo em sua voz quando falava do casamento, como se soubesse que algo estava errado, mas não tivesse energia para investigar. Laura plantou a primeira semente. Às vezes a gente acha que conhece as pessoas, mas elas sempre surpreendem, né? Disse, com um olhar que dizia mais do que as palavras. Felipe apenas sorriu, sem saber que aquele encontro mudaria tudo. Enquanto isso, Laura começou a coletar provas. Não era difícil. Ricardo era descuidado, confiante demais na própria astúcia. Ela encontrou recibos de jantares que ele nunca mencionara, extratos de cartão com gastos em hotéis boutique na Zona Sul, até uma pulseira de prata esquecida no bolso de um paletó com uma gravação que dizia M. Cada peça era um tijolo na muralha que Laura construía. Ela guardava tudo em uma pasta, trancada em seu escritório, longe dos olhos de Ricardo, e enquanto isso, observava Mariana. A jovem continuava sua vida, alheia, postando fotos sorridentes nas redes sociais, como se o mundo fosse um palco para sua felicidade. Laura não sentia ódio, mas uma determinação fria. Mariana não era a vilã da história, mas também não era inocente. E Laura garantiria que ela enfrentasse as consequências. O plano final começou a se desenhar numa noite de insônia, quando Laura, sentada na varanda com uma taça de vinho, olhou para o prédio ao lado e viu a luz do apartamento de Mariana acesa. Ricardo estava lá, ela sabia. Ele dissera que tinha uma reunião de última hora. A raiva, que ela mantinha tão bem controlada, ameaçou subir à tona, mas Laura a engoliu. Em vez de ceder, pensou em Felipe, no homem que merecia saber a verdade tanto quanto ela. E pensou no jantar de aniversário de Ricardo, que aconteceria dali a 2 semanas. Seria o palco perfeito, um restaurante chique no Itaim, com amigos, colegas de trabalho e, claro, Laura ao seu lado, a esposa perfeita. Ela sorriu sozinha, no escuro. Ricardo achava que controlava o jogo. Ele não fazia ideia de que Laura estava prestes a virar o tabuleiro. Laura sabia que o tempo era seu aliado, não seu inimigo.
Cada dia que passava sem que Ricardo desconfiasse de sua descoberta era uma oportunidade para refinar o plano, para polir as arestas até que a execução fosse tão afiada quanto uma lâmina. Naquela manhã, enquanto o sol entrava pela janela da sala e Ricardo tomava seu café com pressa, falando alto sobre um novo empreendimento imobiliário, Laura o observava com uma calma quase sobrenatural. Ele gesticulava, ria, contava histórias de clientes que nunca existiram, e ela assentia, com um sorriso que ele interpretava como apoio, mas que, na verdade, era a máscara de uma mulher que já não pertencia àquela encenação. Laura estava a quilômetros dali, em um mundo onde cada palavra dele era dissecada, cada movimento catalogado. Ela sabia que o jantar de aniversário seria o momento de virar a mesa, mas antes disso, precisava garantir que todas as peças estivessem no lugar. E isso incluía Mariana, Felipe e, acima de tudo, as provas que transformariam a traição de Ricardo em um espelho que ele não poderia evitar encarar. Nos dias que se seguiram, Laura mergulhou em sua rotina com uma disciplina que beirava o sagrado. No escritório, revisava contratos com uma concentração feroz, como se cada cláusula fosse uma parte do quebra-cabeça que montava em segredo. Seus colegas, acostumados com sua eficiência, não notaram a mudança sutil em seu olhar, uma determinação que ia além dos processos judiciais. Fora do trabalho, Laura começou a tecer uma rede invisível. Primeiro, aprofundou sua aproximação com Felipe. Não era difícil encontrá-lo. O prédio, um condomínio de classe média alta em Moema, tinha seus ritmos próprios, e as manhãs de sábado na portaria eram um ponto de convergência. Em uma dessas ocasiões, enquanto Felipe carregava sacolas de mercado, Laura se ofereceu para ajudar. "Deixa eu te dar uma mão, isso tá pesado", disse com um tom casual que desarmava qualquer suspeita. Ele agradeceu, meio sem jeito, e a conversa fluiu. Laura mencionou, como quem não quer nada, que estava pensando em contratar uma designer para um projeto pessoal. "A Mariana não trabalha com isso? Vi umas coisas dela no Instagram, parece boa", disse, com um entusiasmo calculado. Felipe confirmou, orgulhoso, mas com uma sombra de hesitação. Laura percebeu e guardou a informação. Ele sabia que algo não estava certo, mas ainda não tinha nomeado a desconfiança. A menção ao trabalho de Mariana não era aleatória. Laura tinha um plano para trazer a jovem para seu território, para colocá-la em uma posição onde pudesse observá-la de perto. Usando um e-mail profissional anônimo, criado especificamente para isso, Laura entrou em contato com Mariana, oferecendo um projeto freelance, a criação de uma identidade visual para um suposto evento de networking jurídico. O orçamento era generoso, o prazo razoável e o tom do e-mail impecavelmente profissional. Mariana, que vivia de trabalhos esporádicos, mordeu a isca. Respondeu em menos de 24 horas, empolgada, e marcou uma reunião em um café na Vila Madalena. Laura, claro, não apareceria. Enviou uma assistente do escritório, uma jovem estagiária chamada Clara, com instruções claras, ser educada, entregar o briefing e observar cada detalhe do comportamento de Mariana. Clara voltou com um relatório que confirmou o que Laura já suspeitava. Mariana era confiante, falante, mas deixava escapar uma ansiedade sutil, como se temesse ser descoberta. Ela perguntou várias vezes quem era a cliente final. "Mas eu disse que era uma advogada ocupada, como você mandou", relatou Clara. Laura sorriu. Mariana estava no anzol e nem sabia disso. Enquanto isso, Ricardo seguia sua vida dupla com uma arrogância que beirava a caricatura. Ele não fazia questão de ser discreto, talvez porque acreditasse que Laura era cega ou, pior, que ela aceitaria suas falhas como parte do pacote. Certa noite,
voltou para casa com um brilho nos olhos, que Laura reconheceu imediatamente. Era o olhar de quem acabara de viver um momento de adrenalina. Ele disse que tinha fechado um grande negócio, mas o perfume em sua camisa contava outra história. Laura não confrontou. Em vez disso, guardou a camisa na lavanderia, separada, como mais uma prova a ser usada no momento certo. Ela também começou a monitorar os padrões de Ricardo com mais atenção. Notou que ele saía às terças e quintas à noite, sempre com a mesma desculpa de reuniões com investidores. Laura, com a paciência de um caçador, usou um aplicativo de rastreamento que já estava instalado no celular dele, um resquício de uma viagem que fizeram juntos anos atrás. O GPS confirmava. Ele passava essas noites no prédio ao lado, no apartamento de Mariana. Laura imprimiu os mapas, marcou as datas e guardou tudo na pasta que já começava a pesar com o peso da verdade. A aproximação com Felipe, por outro lado, exigia um toque mais delicado. Laura não queria manipulá-lo, mas precisava que ele estivesse pronto para receber a verdade quando o momento chegasse. Em um fim de semana, durante uma conversa casual na área comum do prédio, ela mencionou que estava organizando o jantar de aniversário de Ricardo. "Vai ser uma noite especial, quero todo mundo lá. Você e a Mariana vêm, né?" Perguntou com um entusiasmo que escondia a armadilha. Felipe hesitou, disse que confirmaria, mas Laura viu a dúvida em seus olhos. Ela insistiu com leveza. "Vai ser bom, a gente quase não se vê. E a Mariana parece tão animada, seria legal ter vocês." A menção à esposa fez Felipe franzir o senho, mas ele assentiu. Laura sabia que estava plantando uma semente de curiosidade, talvez até de desconfiança. Felipe não era tolo. Ele sentiria o cheiro de algo errado, mesmo sem saber o que era. O trabalho com Mariana, enquanto isso, avançava. A jovem entregou os primeiros esboços do projeto enviados por e-mail e Laura, ainda sob o pseudônimo, respondeu com elogios e pedidos de ajustes. Cada interação era uma oportunidade para manter Mariana ocupada, distraída, enquanto Laura finalizava os preparativos para o grande momento. Ela também começou a organizar o jantar com uma precisão militar. Escolheu o restaurante, um lugar elegante, com paredes de vidro e uma vista para a cidade, onde a exposição seria vista por todos. Reservou uma mesa para 20 pessoas, incluindo amigos de Ricardo, colegas de trabalho e, claro, Felipe e Mariana. Laura sabia que a presença do casal seria o gatilho para o clímax. Ela também preparou um presente especial para Ricardo, uma caixa de madeira encomendada sob medida, que seria entregue na hora certa. Dentro haveria algo que ele não poderia ignorar. À medida que o dia do jantar se aproximava, Laura sentia uma mistura de tensão e alívio. Era como se, ao planejar cada detalhe, ela estivesse reconstruindo a si mesma. A dor da traição ainda estava lá, mas agora era acompanhada por uma força que crescia a cada dia. Ela não queria apenas expor Ricardo, queria mostrar a ele, a Mariana e a si mesma que ninguém poderia roubar sua dignidade. Em uma noite, enquanto revisava as provas na solidão de seu escritório, Laura permitiu-se um momento de fraqueza. Pegou uma foto antiga de um fim de semana em Ilhabela, onde ela e Ricardo riam na praia. Por um instante, a saudade do que poderiam ter sido apertou seu peito. Mas então ela guardou a foto, fechou a pasta e respirou fundo. O passado não a definia mais. O futuro, sim. Na véspera do jantar, Laura fez uma última jogada. Enviou um e-mail para Mariana, ainda como a cliente anônima, confirmando que o projeto estava aprovado e convidando-a para apresentar o trabalho no jantar de aniversário de um cliente importante. "Será uma ótima oportunidade para networking", escreveu, sabendo que Mariana não resistiria. Ela também ligou para Felipe, confirmando sua presença e mencionando casualmente que Mariana parecia muito animada com o evento. A conversa foi breve,
Mas Laura sentiu o tom de Felipe mudar, como se ele estivesse começando a juntar as peças. Tudo estava pronto. O palco, montado. As cortinas, prestes a se abrir. Na manhã do jantar, Laura acordou com uma clareza que não sentia há meses. Vestiu-se com cuidado, escolhendo um vestido preto que era ao mesmo tempo elegante e discreto. Uma armadura para a batalha que viria. Ricardo, alheio, passou o dia agitado, falando sobre como o jantar seria a noite dele. Laura sorriu, concordando, enquanto carregava a caixa de madeira no porta-malas do carro. Ela sabia que seria, sim, a noite dele, mas não do jeito que ele imaginava. Quando o sol começou a se pôr, Laura olhou para o espelho e viu uma mulher que não era mais a mesma. Não era a esposa traída, nem a advogada eficiente. Era Laura inteira, pronta para tomar de volta o que era seu, sua verdade, sua força, sua liberdade. O restaurante pulsava com a energia de uma noite que prometia ser inesquecível, mas não pelas razões que Ricardo imaginava. As luzes suaves refletiam nas paredes de vidro, misturando-se com o brilho da cidade lá fora, enquanto o murmúrio de conversas e tilintar de taças preenchia o ar. Laura atravessou o salão com passos firmes, a caixa de madeira cuidadosamente guardada em uma bolsa discreta ao seu lado. Seu vestido preto abraçava sua silhueta com elegância austera, e seu rosto, sereno, não traía o vulcão que ardia dentro dela. Ricardo, já na cabeceira da mesa, cumprimentava os convidados com seu sorriso de sempre, aquele que encantava clientes e disfarçava mentiras. Ele não viu Laura chegar, mas sentiu sua presença quando ela se aproximou, tocando seu ombro com uma leveza que escondia a força de um cheque-mate. "Está tudo perfeito, amor", disse ela, com uma voz tão doce que ele não percebeu o veneno nas entrelinhas. Laura sentou-se ao seu lado, cumprimentou os amigos e colegas com a graça de uma anfitriã impecável e deixou seus olhos vagarem pelo salão, procurando as duas peças finais do quebra-cabeça, Mariana e Felipe. A chegada do casal foi quase teatral, embora ninguém, exceto Laura, soubesse o papel que desempenhariam. Mariana entrou primeiro com um vestido vermelho que gritava por atenção, o cabelo solto caindo em ondas calculadas. Ela sorria, confiante, segurando uma pasta com os esboços do projeto que acreditava ser sua grande chance de networking. Felipe vinha logo atrás, mais contido, com um terno azul escuro que parecia desconfortável, como se ele preferisse estar em qualquer outro lugar. Laura os observou de longe, notando a tensão sutil entre eles. O jeito como Mariana evitava o olhar do marido, a forma como Felipe mantinha as mãos nos bolsos, como se segurasse algo que não queria soltar. Ela se levantou, atravessou o salão com um sorriso acolhedor e os cumprimentou. "Que bom que vieram. Mariana, você trouxe o projeto, né? Vai ser incrível mostrar seu trabalho hoje", disse, com um tom que misturava entusiasmo e autoridade. Mariana assentiu, empolgada, enquanto Felipe apenas murmurou um obrigado educado. Laura os guiou até a mesa, colocando-os estrategicamente perto de Ricardo, onde ele não poderia evitar o confronto com sua própria duplicidade. A noite começou como Ricardo esperava. Brindes, risadas, elogios exagerados a seu sucesso. Ele estava em seu elemento, contando histórias de negócios fechados, viagens exóticas e planos grandiosos, enquanto os convidados o aplaudiam como se ele fosse o rei da noite. Laura, ao seu lado, desempenhava seu papel com perfeição. Ria nas horas certas, fazia comentários inteligentes e mantinha a conversa fluindo, mas seus olhos estavam sempre atentos, captando cada detalhe. Ela notou o momento em que Ricardo olhou para Mariana, um olhar rápido, quase instintivo, que carregava uma intimidade que não deveria existir. Mariana, por sua vez, desviou o olhar, fingindo ajustar a bolsa, mas Laura viu o rubor em suas bochechas. Felipe, sentado ao lado da esposa, parecia alheio,
mas Laura sabia que ele estava começando a perceber as rachaduras. Ela esperou, paciente, como um maestro que sabe exatamente quando a orquestra deve atingir o crescendo. O jantar transcorreu com uma normalidade enganosa. Pratos sofisticados eram servidos, vinhos caros enchiam as taças e a conversa girava em torno de trivialidades. Laura, no entanto, estava construindo o palco para o momento que mudaria tudo. Durante a sobremesa, ela se levantou, pediu a atenção dos convidados e começou um discurso que parecia, à primeira vista, apenas uma homenagem ao marido. Quero agradecer a todos por estarem aqui celebrando o Ricardo, disse com uma voz clara e firme. Ele é um homem de muitas facetas, alguém que sempre surpreende. E hoje, no aniversário dele, achei que seria especial fazer algo diferente, algo que mostrasse quem ele realmente é. Os convidados sorriram, esperando uma surpresa afetuosa, talvez um vídeo nostálgico ou um presente caro. Ricardo, confiante, ergueu a taça, achando que era o centro de uma celebração. Ele não viu Laura pegar a caixa de madeira, colocá-la sobre a mesa e abri-la com um movimento lento, deliberado. Dentro da caixa havia uma pasta preta, simples, mas carregada de significado. Laura a abriu, revelando um conjunto de documentos cuidadosamente organizados. Ricardo sempre foi bom em contar histórias, continuou ela, com um sorriso que agora tinha um brilho afiado. Mas algumas histórias ele guardou só para si, como as noites que passava com uma pessoa muito especial, alguém que está aqui conosco hoje. O salão ficou em silêncio, o ar pesado com a tensão de algo iminente. Ricardo franziu o senho, confuso, enquanto Mariana, do outro lado da mesa, congelou, a pasta com seus esboços esquecida em seu colo. Laura pegou o primeiro documento, uma captura de tela de mensagens entre Ricardo e Mariana, com datas e horários que coincidiam com suas reuniões de trabalho. Ela não leu em voz alta, apenas ergueu o papel, deixando que os convidados mais próximos vissem as palavras cruas, os flertes descarados. Um murmúrio começou a se espalhar pela mesa. "Laura, o que é isso?" perguntou Ricardo, com uma mistura de raiva e pânico, tentando manter a compostura. Ela o ignorou, pegando o próximo item. Um recibo de um hotel boutique, com o nome dele e a data de uma noite que ele dissera ter passado em um jantar de negócios. Depois, a pulseira de prata, com a inicial M gravada, que Laura ergueu para que todos vissem. "Você deu isso a ela, não foi?" perguntou, olhando diretamente para Ricardo, mas sua voz era calma, quase gentil. Ele abriu a boca, mas não encontrou palavras. O salão, agora, era um mar de olhares chocados, alguns voltados para Ricardo, outros para Mariana, que parecia encolher em sua cadeira. Felipe, ao lado dela, estava pálido, os olhos fixos na pulseira, como se finalmente entendesse o que sempre desconfiara. Laura não parou. Ela pegou o último item da pasta, um mapa impresso com os trajetos do celular de Ricardo, mostrando suas visitas frequentes ao apartamento de Mariana. "Você achou que eu não saberia, Ricardo? Achou que eu era só a esposa que ficava em casa, esperando você voltar com suas mentiras?" Disse, agora com um tom que cortava como vidro. Mas ela não gritou, não perdeu o controle. Sua voz era uma arma, precisa e letal. Então ela se virou para Mariana, que tremia visivelmente. "E você, Mariana, achou que podia entrar na minha vida e sair ilesa? Achou que o Felipe não merecia saber?" Felipe, ao ouvir seu nome, levantou o olhar e pela primeira vez naquela noite enfrentou a esposa. "É verdade?" perguntou ele, com uma voz tão baixa que mal se ouviu. Mariana tentou falar, mas as palavras se dissolveram em um soluço. Laura não precisava de mais. Ela fechou a pasta, colocou-a de volta na caixa e olhou para os convidados, que agora a encaravam com uma mistura de choque e admiração. "Eu não vim aqui para humilhar ninguém", disse, com uma serenidade que contrastava com o caos à sua volta. "Vim para mostrar a verdade,
porque a verdade é o que nos liberta. Ela pegou a bolsa, deixou a caixa sobre a mesa e caminhou em direção à saída, sem olhar para trás. Ricardo tentou chamá-la, mas sua voz foi engolida pelo murmúrio dos convidados. Mariana, em lágrimas, levantou-se e saiu correndo, seguida por Felipe, que parecia perdido entre a raiva e a dor. O salão, que momentos antes vibrava com celebração, agora era um campo de batalha onde Laura havia vencido sem disparar um único tiro. Do lado de fora, o ar fresco da noite envolveu Laura como um abraço. Ela respirou fundo, sentindo o peso dos últimos meses escorrer de seus ombros. Não havia alívio completo, não ainda, mas havia algo novo, uma leveza, uma certeza de que ela havia retomado o controle de sua história. Enquanto caminhava até o carro, ouviu passos atrás dela. Era Felipe, com o rosto marcado pela confusão. Laura, eu não sei o que dizer, começou ele hesitante. Ela o interrompeu com um gesto gentil. Você não precisa dizer nada, Felipe. Só precisa decidir o que fazer com a verdade. Ele assentiu, agradecido, e voltou para o restaurante, onde Mariana o esperava. Laura entrou no carro, ligou o motor e dirigiu pela cidade, com as luzes de São Paulo refletindo em seus olhos. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que o futuro era seu. A cidade parecia diferente naquela noite, como se as luzes de São Paulo brilhassem com uma promessa que Laura não via há anos. Enquanto dirigia pelas ruas do Itaim, com o rádio desligado e o som do motor como única companhia, ela sentia o coração pulsar com uma energia que não era raiva, nem tristeza, mas algo maior. A certeza de que havia cruzado uma linha invisível, de onde não havia volta. O jantar, com sua exposição calculada, não fora apenas o fim de uma mentira, fora o começo de uma Laura que ela mesma ainda estava descobrindo. A caixa de madeira, com suas provas devastadoras, ficara para trás, mas o peso que ela carregava não era mais o da traição de Ricardo. Era o peso da liberdade, ainda novo, ainda estranho, mas inegavelmente seu. Ela estacionou em uma rua tranquila, longe do restaurante, e deixou o silêncio da noite envolvê-la. Por um momento, fechou os olhos e permitiu-se sentir tudo. A dor que ainda latejava, a adrenalina que corria em suas veias, a força que crescia como uma árvore enraizada em solo firme. Laura não era mais a mulher que Ricardo subestimara, e pela primeira vez ela acreditava nisso. As horas seguintes foram um borrão de decisões práticas. Laura não voltou para casa naquela noite. Em vez disso, dirigiu até um hotel boutique nos Jardins, onde reservara um quarto com antecedência, prevendo que precisaria de um espaço neutro para processar o que viria. O quarto, com suas paredes brancas e móveis minimalistas, era um contraste com o caos que ela deixara no restaurante. Ela tirou os sapatos, sentou-se na cama e pegou o celular, que vibrava com mensagens de amigos e colegas que haviam testemunhado a cena. Alguns expressavam choque, outros apoio, mas Laura não respondeu. Não era o momento. Em vez disso, ligou para sua melhor amiga, Carla, uma promotora de justiça que conhecia Laura desde a faculdade. Eu fiz, Carla, disse, com uma voz que tremia levemente, não de fraqueza, mas de alívio. Carla, que já sabia do plano em linhas gerais, respondeu com um misto de admiração e preocupação. Você foi brilhante, Laura, mas e agora? Como você tá? Laura olhou pela janela para as luzes da cidade e sorriu. Tô inteira. Pela primeira vez em muito tempo, tô inteira. Na manhã seguinte, Laura acordou com uma clareza que parecia polir cada canto de sua mente. O sol entrava pelas cortinas e ela se sentia como se tivesse dormido por dias, embora fossem apenas algumas horas. Tomou um banho demorado, vestiu uma roupa simples, mas elegante, calça de alfaiataria preta e uma blusa de seda branca, e desceu para o café da manhã. Enquanto tomava um café preto, começou a traçar os próximos passos. Ricardo,
Ela sabia, tentaria contatá-la. Ele era orgulhoso demais para aceitar a derrota em público sem lutar, mas também covarde demais para enfrentar as consequências de frente. Laura não tinha ilusões. Ele tentaria manipular, prometer mudanças, talvez até jogar a culpa nela. Mas ela estava preparada. Antes do jantar, já havia consultado um advogado de divórcio, um colega de confiança do escritório e dado os primeiros passos para proteger seus bens e sua independência. A casa, o carro, as contas conjuntas, tudo estava sendo mapeado com a mesma precisão que ela usara para desmascarar Ricardo. Quando finalmente ligou o celular, havia dezenas de chamadas perdidas e mensagens de Ricardo. Algumas eram raivosas, outras implorativas, mas todas tinham o mesmo tom de desespero de um homem que percebera, tarde demais, que perdera o controle. Laura leu apenas o suficiente para confirmar o que já sabia. Ele não sentia remorso, apenas medo das consequências. Uma mensagem, porém, chamou sua atenção. Era de Felipe, breve e direta. Laura, obrigado por abrir meus olhos. Preciso de tempo, mas vou resolver isso. Desculpe-me por tudo. Ela guardou o celular sem responder, mas sentiu uma pontada de empatia. Felipe, como ela, era uma vítima da arrogância de Ricardo e da impulsividade de Mariana. Ele merecia encontrar seu próprio caminho, assim como ela estava encontrando o dela. Os dias que se seguiram foram de reconstrução silenciosa. Laura voltou ao apartamento apenas para buscar suas coisas, escoltada por Carla, que insistiu em estar presente caso Ricardo aparecesse. Ele não estava lá, mas deixou um bilhete na mesa da sala, escrito em sua caligrafia apressada. Laura, podemos conversar. Não jogue tudo fora por um erro. Ela leu, amassou o papel e jogou-o no lixo. Não havia erro, apenas escolhas. E Ricardo fizera as dele. Laura pegou suas roupas, livros, documentos e algumas lembranças que ainda tinham valor. Uma foto da mãe, um caderno de anotações da faculdade, um colar que comprara em uma viagem sozinha a Salvador. O resto ela deixou para trás, como quem abandona uma casa que não reconhece mais. Instalou-se temporariamente no apartamento de Carla, um loft colorido na Vila Madalena, onde o cheiro de café fresco e o som de música baiana a acolhiam como um abraço. No escritório, Laura mergulhou no trabalho com uma intensidade que surpreendeu até seus colegas. Ela assumiu novos casos, liderou negociações complexas e começou a planejar a expansão do escritório, algo que sempre adiava por causa das demandas de Ricardo. Sua reputação, já sólida, ganhou um novo brilho. Clientes comentavam sua determinação, colegas admiravam sua resiliência e até os estagiários, como Clara, viam nela uma inspiração. Mas Laura não buscava aplausos. Cada contrato assinado, cada caso resolvido, era uma forma de reconstruir o chão sob seus pés. Ela não falava sobre o jantar, e os colegas, respeitando seu silêncio, também não perguntavam. Apenas Carla, em conversas noturnas regadas a vinho, conseguia arrancar pedaços da história. Você foi uma leoa, Laura. Mas não esquece que leoa também descansa, dizia com um sorriso que misturava orgulho e preocupação. Laura ria, mas sabia que o descanso viria depois. Agora era hora de construir. Enquanto isso, as consequências do jantar ecoavam. Ricardo, ela soube por amigos em comum, estava enfrentando um ostracismo social. Colegas de trabalho evitavam-no, clientes questionavam sua credibilidade e até sua família, que sempre o mimara, parecia distante. Ele tentou contatá-la mais algumas vezes, mas Laura bloqueou seu número. Mariana, por sua vez, desapareceu das redes sociais e Felipe, segundo rumores, havia se mudado temporariamente para a casa de um amigo. Laura não sentia prazer na desgraça deles, mas também não sentia culpa. Cada um colhia o que plantara, e ela finalmente estava livre para plantar algo novo.
Um mês após o jantar, Laura começou a explorar essa liberdade. Inscreveu-se em um curso de fotografia, algo que sempre quisera fazer, mas nunca priorizara. Nas aulas, conheceu pessoas que, como ela, buscavam novos começos. Uma médica que acabara de se divorciar, um professor que perdera o filho e tentava encontrar sentido na arte, uma jovem estudante que sonhava em viajar o mundo. As conversas nas pausas para o café eram leves, mas profundas, e Laura, que sempre fora reservada, surpreendeu-se ao compartilhar pedaços de sua história. Não contava tudo, claro, mas falava sobre renascimento, sobre a força de deixar ir. Um dos colegas, Daniel, um fotógrafo amador de 40 anos, com olhos gentis e um humor tranquilo, começou a se aproximar. Ele não forçava, não insistia, mas suas perguntas cuidadosas e seu respeito pelo espaço dela eram um contraste bem-vindo com o egoísmo de Ricardo. Laura não estava pronta para nada novo, mas gostava da possibilidade, como quem vê uma porta entreaberta e sabe que pode cruzá-la quando quiser. À medida que os dias se transformavam em semanas, Laura sentia a vida se reorganizar. O divórcio avançava, com os papéis quase finalizados. Ela alugou um apartamento pequeno, mas charmoso, em Pinheiros, decorando-o com plantas, livros e fotografias que ela mesma começava a tirar. Cada canto daquele espaço era uma declaração de independência. Uma noite, enquanto regava um vaso de samambaia, Laura olhou pela janela e viu a cidade lá fora, viva, pulsante, cheia de histórias. Ela pensou em Ricardo, em Mariana, em Felipe, mas não com raiva. Eles eram parte do passado, um capítulo que a moldara. Mas Laura pegou o caderno onde anotava ideias e escreveu uma frase que veio como um sussurro. A liberdade não é o fim da dor, é o começo de mim. Ela fechou o caderno, sorriu e soube que, pela primeira vez, estava em casa. Não no apartamento, mas em si mesma. A luz da manhã entrava pelas janelas do apartamento de Laura em Pinheiros, dançando nas folhas das samambaias que ela cultivava com um cuidado quase ritualístico. Era um domingo, e o bairro acordava lentamente, com o som distante de conversas na padaria da esquina e o cheiro de pão fresco que subia pelas ruas. Laura, sentada na pequena varanda com uma xícara de café, folheava seu caderno de anotações, onde ideias, frases e esboços de fotografias se misturavam como peças de um mosaico. A frase que escrevera na noite anterior, "A liberdade não é o fim da dor, é o começo de mim", parecia pulsar na página, como se tivesse vida própria. Ela a releu, traçando as palavras com o dedo, e sentiu uma quietude que não era apenas paz, mas propósito. Os últimos meses haviam sido uma travessia, e agora, aos 38 anos, Laura começava a enxergar o horizonte. Não era um conto de fadas, não havia finais felizes prontos, mas havia algo mais valioso, a certeza de que ela era suficiente, sozinha, para construir o que quisesse. O divórcio, finalizado na semana anterior, marcara o encerramento oficial de sua vida com Ricardo. O processo fora mais rápido do que ela esperava, graças à eficiência de seu advogado e à relutância de Ricardo em prolongar a batalha. Ele tentara, nos primeiros dias após o jantar, negociar, enviando mensagens através de amigos em comum, sugerindo terapia de casal, promessas de mudança. Laura não cedeu. Cada tentativa dele era uma lembrança de sua arrogância, de como ele a subestimara por tanto tempo. No fim, Ricardo aceitou os termos do divórcio, talvez porque soubesse que não tinha escolha. Laura ficou com o que era justo, sua parte dos bens, sua independência financeira e, acima de tudo, sua dignidade. A casa onde viveram ficou com ele, mas Laura não sentia falta. Aquele espaço, com suas memórias manchadas, não era mais seu lar. Seu lar, agora, era um apartamento em Pinheiros, com suas paredes ainda nuas, esperando pelas histórias que ela escreveria.
A vida profissional de Laura florescia com uma intensidade que ela própria não antecipara. O escritório, que antes era apenas uma extensão de sua competência, agora se tornava um palco para sua ambição. Ela liderava a expansão com uma visão clara: abrir uma filial em Campinas, focada em direito empresarial, e contratar jovens advogadas para reforçar a equipe. A ideia não era apenas crescer, mas transformar o escritório em um espaço onde mulheres como ela, inteligentes, determinadas, muitas vezes subestimadas, pudessem brilhar. Laura entrevistava candidatas com uma mistura de rigor e empatia, buscando não apenas competência, mas histórias de resiliência. Uma das contratadas, Ana, uma advogada de 29 anos que escapara de um casamento abusivo, tornou-se uma aliada próxima. "Você me lembra que é possível recomeçar", disse Ana certa vez, enquanto tomavam café no intervalo de uma reunião. Laura sorriu, mas não respondeu. Ela não precisava de validação. O trabalho, como sua vida, falava por si. Fora do escritório, Laura continuava a explorar os contornos de sua nova liberdade. O curso de fotografia, que começara como uma distração, agora era uma paixão. Ela saía aos fins de semana com sua câmera, capturando São Paulo em ângulos que poucos percebiam. O reflexo de um prédio na poça d'água após a chuva, o sorriso de uma feirante na Vila Madalena, o contraste entre as luzes neon e a sombra de uma árvore na Augusta. Suas fotos, postadas em uma conta anônima no Instagram, começaram a atrair atenção, não por vaidade, mas por sua honestidade crua. Daniel, o colega do curso, era um dos que mais comentavam, sempre com observações técnicas misturadas a um humor leve. "Você tem um olho que vê o que ninguém mais vê", disse ele durante uma aula enquanto analisavam suas fotos. Laura riu, mas guardou o elogio. Não era sobre ser vista pelos outros, mas sobre enxergar a si mesma. Daniel, com seu jeito calmo e sua paciência infinita, tornava-se uma presença constante, embora nunca invasiva. Ele a convidava para exposições de fotografia, para cafés despretensiosos, para caminhadas no Parque Ibirapuera, onde discutiam tudo, menos o passado. Laura gostava da companhia dele, da forma como ele escutava sem julgar, mas mantinha uma distância cuidadosa. Não era medo, mas clareza. Ela precisava se pertencer antes de se abrir para outra pessoa. Ainda assim, havia momentos em que a presença de Daniel a fazia lembrar que o amor, quando verdadeiro, não exigia que ela se diminuísse. Uma tarde, enquanto fotografavam o pôr do sol na Praça do Pôr do Sol, ele perguntou com uma simplicidade desarmante: "Laura, o que você quer da vida agora?" Ela olhou para o horizonte, onde o céu se tingia de laranja, e respondeu quase sem pensar: "Quero ser inteira." Daniel assentiu, como se entendesse exatamente o que ela queria dizer, e não insistiu. Foi o suficiente para Laura saber que, quando estivesse pronta, ele ainda estaria lá. Enquanto Laura construía seu futuro, o passado ocasionalmente batia à porta, mas com menos força a cada dia. Ricardo, ela soube por Carla, mudara-se para um apartamento menor, longe do glamour que tanto valorizava. Seu negócio enfrentava dificuldades, não porque Laura o sabotara, mas porque a confiança, uma vez quebrada, era difícil de recuperar. Mariana, segundo os mesmos rumores, terminara com Felipe e voltara a morar com os pais, em uma cidade do interior. Felipe, por sua vez, enviara uma última mensagem a Laura, meses após o jantar, agradecendo-a novamente e dizendo que estava reconstruindo sua vida, agora com mais verdade. Laura leu a mensagem com um misto de alívio e neutralidade. Eles não eram mais parte de sua história, mas ela desejava, de longe, que encontrassem seus próprios caminhos. A verdadeira transformação de Laura, porém, não estava nas conquistas externas, mas na forma como ela se via.
Certa noite, enquanto organizava suas fotos para uma pequena exposição organizada pelo curso, ela encontrou uma imagem que tirara semanas antes. Uma árvore solitária em um campo com raízes profundas vis. A árvore, com suas raízes visíveis no solo, parecia um autorretrato. Ela a escolheu como peça central da exposição, intitulando-a simplesmente Raízes. Na noite do evento, realizado em uma galeria pequena na Vila Madalena, Laura viu suas fotos expostas sob luzes suaves, cercadas por amigos, colegas e estranhos que se conectavam com sua visão. Carla, com uma taça de vinho na mão, abraçou-a e sussurrou: "Você tá brilhando, sabia?" Laura riu, mas sentiu a verdade nas palavras da amiga. Ela não brilhava porque os outros a viam, mas porque finalmente se via. A exposição marcou um ponto de inflexão. Laura começou a aceitar convites para pequenos projetos fotográficos, trabalhando como freelancer nas horas vagas. Era uma renda extra, mas mais do que isso, era uma forma de expressão. Ela também passou a se envolver com causas sociais, usando sua experiência como advogada para oferecer consultoria gratuita a mulheres em situações de vulnerabilidade. Em uma dessas reuniões, conheceu uma jovem chamada Marina, que escapara de um relacionamento tóxico e buscava reconstruir a vida. A história de Marina ecoava a de Laura, mas também a desafiava a ser mais do que uma sobrevivente. "Você já pensou em contar sua história?" perguntou Marina com uma curiosidade tímida. Laura hesitou, mas a pergunta ficou com ela. Talvez um dia ela escrevesse, não para se vingar, não para se justificar, mas para mostrar que a dor, quando enfrentada, pode ser o solo onde a força cresce. À medida que o ano avançava, Laura sentia a vida se alinhar, não em uma linha reta, mas em curvas suaves, como um rio que encontra seu curso. Ela continuava a trabalhar, a fotografar, a se descobrir. Daniel, com sua paciência de sempre, tornou-se um amigo próximo. E em uma noite de chuva, enquanto tomava um chocolate quente em um café na Oscar Freire, Laura percebeu que sentia algo por ele. Não era a paixão avassaladora de juventude, mas uma conexão tranquila, construída em respeito e verdade. Ela não disse nada, mas o sorriso que trocaram sob o guarda-chuva enquanto corriam para o carro disse o suficiente. O amor, ela sabia, poderia esperar. Primeiro, vinha ela. Na véspera de seu 39º aniversário, Laura sentou-se na varanda com seu caderno, agora cheio de anotações, fotos coladas e ideias para o futuro. O céu estava claro, e a cidade, lá embaixo, parecia um mar de possibilidades. Ela pensou em tudo que vivera: a traição, o jantar, a reconstrução. Cada passo a trouxera até ali, até aquela mulher que não precisava provar nada a ninguém. Laura pegou a caneta e escreveu: "Eu não precisava de vingança, precisava de mim. E me encontrei no exato momento em que escolhi ser maior do que a dor." Ela fechou o caderno, olhou para as estrelas e soube que dali em diante o mundo era seu para moldar. O amanhecer em Pinheiros trazia uma promessa que Laura aprendera a reconhecer. Não como uma garantia, mas como um convite. A luz suave do sol atravessava as cortinas finas de seu apartamento, iluminando o caderno aberto sobre a mesa, onde a frase escrita na véspera de seu aniversário ainda ressoava: "Eu não precisava de vingança, precisava de mim." Aos 39 anos, Laura não era mais a mulher que planejara cada passo do jantar que mudara sua vida, nem a advogada que transformara a dor em combustível para reconstruir sua carreira. Ela era algo maior, algo que não cabia em definições simples, uma mulher que, ao enfrentar o abismo da traição, descobrira que o verdadeiro poder estava em escolher quem queria ser. Naquela manhã, enquanto preparava um café forte e ouvia o canto dos pássaros misturado ao ronco distante da cidade, Laura sentia o peso leve da própria existência.
Era um peso que não a prendia, mas a ancorava, como as raízes da árvore que ela fotografara meses antes, firme no solo, mas livre para crescer. Os meses após seu aniversário haviam sido uma dança entre o consolidar e o sonhar. No escritório, a filial em Campinas começava a tomar forma, com Ana, a jovem advogada que Laura contratara, assumindo um papel de liderança que surpreendia até os mais experientes. Laura, agora, dividia seu tempo entre São Paulo e o interior, viajando para supervisionar o novo espaço e treinar a equipe. O trabalho, que sempre fora sua fortaleza, agora era também sua tela, onde pintava não apenas contratos e estratégias, mas um legado. Ela criara um ambiente onde mulheres como Ana, como ela mesma, podiam errar, aprender e crescer sem medo. Clientes percebiam a diferença, não apenas na competência, mas na humanidade. Uma empresária, após fechar um contrato, disse a Laura: "Você não faz só negócios, você constrói confiança." Laura sorriu agradecendo, mas guardou a frase como um lembrete de que sua força não estava apenas no que fazia, mas em como fazia. A fotografia, que começara como uma válvula de escape, tornara-se uma extensão de sua voz. Laura agora aceitava convites para exposições maiores, não mais em galerias pequenas, mas em espaços culturais como o Sesc e o Centro Cultural São Paulo. Suas fotos, sempre marcadas por contrastes, luz e sombra, movimento e quietude, atraíam um público que via nelas mais do que beleza. Havia uma história em cada imagem, uma narrativa de resiliência que não precisava de palavras para ser entendida. Em uma dessas exposições, uma curadora a abordou, sugerindo um livro. Uma coletânea de fotos acompanhada por textos curtos, algo que misturasse arte e memória. Laura hesitou, como sempre fazia diante de ideias que exigiam expor-se, mas a semente foi plantada. À noite, em seu apartamento, ela abriu o caderno e escreveu: "Fotografar é guardar o que o tempo quer levar. Escrever é dar nome ao que o coração já sabe." A ideia do livro começou a crescer, não como um projeto de vaidade, mas como um ato de partilha. Daniel permanecia uma presença constante, mas nunca sufocante. Ele agora era mais do que um amigo, embora Laura ainda não tivesse dado um nome ao que sentiam. Eles viajavam juntos em fins de semana, explorando cidades como Paraty e Tiradentes, onde fotografavam igrejas antigas, ruas de pedra e o céu estrelado. Daniel, com seu jeito de ver o mundo com leveza, equilibrava a intensidade de Laura. Ele não pedia nada, mas oferecia tudo: risadas, silêncios confortáveis, perguntas que a faziam pensar. Em uma dessas viagens, enquanto caminhavam por uma trilha na Serra da Mantiqueira, ele parou para tirar uma foto dela, com o vento bagunçando seus cabelos e o sol dourando sua pele. "Você tá diferente, Laura", disse, olhando a imagem na câmera. "Diferente como?" ela perguntou curiosa. Ele sorriu com aquela calma que a desarmava. "Mais você." Laura não respondeu, mas sentiu o peito aquecer. Era verdade. Ela era finalmente ela mesma. A conexão com Daniel não era o centro de sua vida, e isso era o que a tornava tão especial. Laura aprendera com Ricardo que o amor não pode ser uma muleta, mas um complemento. Ela não precisava de Daniel para ser inteira, mas gostava de como ele a fazia querer ser ainda mais. Certa noite, em um jantar no apartamento dela, com velas acesas e uma playlist de jazz ao fundo, Laura contou, pela primeira vez, toda a história do jantar. Não com orgulho ou rancor, mas com a serenidade de quem narra um capítulo fechado. Daniel ouviu sem interromper, e quando ela terminou, apenas segurou sua mão. "Você não venceu porque o destruiu, Laura. Você venceu porque se reconstruiu." As palavras ficaram com ela, como um eco do que já sabia, mas precisava ouvir. Enquanto Laura florescia, o passado tornava-se cada vez mais distante, como uma fotografia que desbota com o tempo.
Ricardo, ela soube por acaso, tentava reconstruir sua vida em outra cidade, talvez Rio de Janeiro, onde buscava novos clientes. Não havia detalhes, e Laura não os queria. Mariana, segundo Carla, trabalhava como designer em uma agência pequena, tentando recuperar a carreira. Felipe, o último a cruzar seu caminho, enviara um e-mail meses atrás, contando que encontrara um novo emprego em Florianópolis e estava aprendendo a viver com menos peso. Laura respondeu, desejando-lhe sorte, e fechou esse ciclo com a mesma elegância que marcara cada passo de sua jornada. Eles não eram mais personagens de sua história, mas ela não os odiava. O ódio, ela aprendera, era uma corrente que prendia quem o carregava. Laura escolhera a liberdade. Sua nova vida não era isenta de desafios. Havia dias em que a solidão batia, não como fraqueza, mas como um lembrete de que a independência tem seu preço. Nessas noites, Laura pegava a câmera e saía para fotografar a cidade, encontrando beleza nas rachaduras do asfalto, nas luzes tremeluzentes dos postes, nos rostos cansados dos trabalhadores noturnos. Havia também momentos de dúvida, quando se perguntava se poderia ter feito as coisas de forma diferente, mas então olhava para o apartamento, para o escritório, para o caderno cheio de ideias e sabia que cada escolha a trouxera até ali. A dor não desaparecera completamente. Ela nunca desaparece, mas transformara-se em algo útil, como o fogo que molda o vidro. 1 ano após o jantar, Laura recebeu um convite inesperado. Falar em um evento para mulheres empreendedoras, organizado por uma ONG que apoiava vítimas de violência doméstica. A proposta era compartilhar sua história, não como vítima, mas como exemplo de superação. Laura hesitou. Contar sua história significava abrir uma ferida que, embora cicatrizada, ainda era sensível. Mas a lembrança de Marina, a jovem que a desafiara a falar, e a certeza de que sua voz poderia ajudar outras a encontrar a delas, a fizeram aceitar. Na noite do evento, em um auditório lotado no centro de São Paulo, Laura subiu ao palco com um vestido azul escuro, simples, mas poderoso, como ela. Não havia notas, apenas a verdade. Ela falou da traição, do plano, do jantar, mas acima de tudo, falou do que veio depois. A reconstrução, a liberdade, a descoberta de que a força não está em nunca cair, mas em escolher levantar. O público, majoritariamente feminino, ouviu em silêncio, alguns com lágrimas, outros com sorrisos. Quando terminou, a aplaudiram de pé, não por pena, mas por reconhecimento. Laura desceu do palco com o coração cheio, sabendo que sua história agora pertencia a outras. Aquele momento marcou o início de algo novo. Laura começou a escrever, não apenas para o livro de fotografias, but also for herself. Eram textos curtos, reflexões sobre dor, força, amor próprio, que ela guardava no caderno, mas que aos poucos compartilhava em palestras e workshops. Sua voz, antes contida, agora ecoava, não para gritar, mas para iluminar. Ela também expandiu seu trabalho voluntário, ajudando mulheres a navegar divórcios, abrir negócios, recuperar a autoestima. Cada história que ouvia, de superação, de luta, de renascimento, era um espelho da sua própria, e Laura encontrava nelas não apenas propósito, mas alegria. Na véspera do 2º aniversário, desde o jantar, Laura organizou um jantar em seu apartamento, não para celebrar o passado, mas o presente. Convidou Carla, Ana, Daniel e algumas amigas do curso de fotografia. A mesa, decorada com flores e velas, era um reflexo de quem ela se tornara. Simples, mas vibrante. Enquanto riam, brindavam e contavam histórias, Laura olhou para os rostos ao seu redor e sentiu uma gratidão que não precisava de palavras.
Após o jantar, quando todos foram embora, ela subiu até o terraço do prédio, onde o céu de São Paulo se abria como um mar de estrelas. O vento soprava suave e Laura, com os olhos fixos no horizonte, pensou em tudo que vivera. A traição, a vingança, a reconstrução, tudo a levara até ali, até aquela mulher que não precisava de ninguém para ser completa, mas que escolhera amar, criar, viver. Ela respirou fundo e murmurou para si mesma: algumas tempestades não vêm para destruir você, vêm para limpar o caminho. E com o coração leve, Laura soube que seu caminho agora era infinito. O que você achou da história? Deixe nos comentários sua nota de 0 a 10. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber nossas histórias em primeira mão. E veja também essa história emocionante que aparece na tela.